Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Brito, sou contador e consultor. Estamos aqui para mais um episódio do nosso AutoCast. E hoje é um prazer inarrável, pois estamos aqui com o nosso convidado, Thiago Mendes Antunes, que é advogado e especialista pelo IBMEC sobre direito corporativo. E hoje vamos falar sobre proteção patrimonial, da prevenção até a sucessão. Então, vamos lá. Já começando de bate-pronto. E eu te pergunto, doutor, tem uma estatística que diz que de 1 a cada 3 empresas, apenas uma empresa passa para a segunda geração. E apenas 10% passa para a terceira geração. Por quê? Qual motivo esse efeito dominó? Tiago, mais uma vez, que bom revê-lo. Como aqui nós estamos num papo entre amigos, primeiramente vamos tirar o doutor, por favor. Tiago, primeiramente, assim, indo para a resposta, mas trazendo um agradecimento de todo o escritório Mendes Antunes, para a gente é uma honra ter sido convidado, né? Na verdade, para a gente não é nenhum convite, é uma convocação, porque estar perto de Thiago Brito, de toda a sua equipe da Auto Contabilidade, é sempre um prazer inenarrável. Diga de passagem, eu que além de poder me considerar amigo, sou também cliente. Com certeza. E posso atestar a qualidade desse serviço de toda essa empresa. Mas, amigo, eu diria que esse infeliz dado de não perenidade de algumas atividades empresariais, de algumas corporações, se deve, pelo menos ao meu sentir, de algumas pessoas que a gente dialoga, se deve à falta de planejamento e falta de gestão. Normalmente nós vamos enxergar um desses dois pilares rompidos, o que culminou então na não perenidade da empresa. O que aí sim nós vamos entender se a falta de planejamento foi precedente ao início da empresa ou da perenidade da empresa. Muitas vezes aí vem, por exemplo, o nosso conteúdo, proteção patrimonial, ou quando a gente fala na gestão, às vezes a gestão de risco, novamente, proteção patrimonial. Porque se a gente está falando de proteção patrimonial, obviamente nós estamos falando também de uma gestão e monitoramento contínuo de riscos, né? Exato. E qualquer atividade ou qualquer ato que a gente vá executar, você tem que planejar, mas você tem que entender qual a proteção que você tem que ter para seguir aquele ato, né? E essa mesma questão a gente coloca aí para o empreendedorismo, não é isso? É isso, você sabe muito bem, né? Eu acho que eu tenho certeza que esses dados que você citou, Thiago, são de empresas que não eram assessoradas pela Auto Contabilidade. Isso eu tenho certeza, porque eu conheço o seu cuidado em ajudar a empresa, contribuir com a empresa desde o seu nascimento, bem como sua expansão. Mas quando essa empresa não está bem assessorada, lamentavelmente, né, o risco é muito mais elevado, né? Alguns elementos que influenciam no sucesso de uma atividade empresarial às vezes são ignorados. E isso aqui não dá. Então, acho que nós começamos muito bem, né, com esse dado maravilhoso que você trouxe, e eu não poderia deixar de reiterar, né, que esse dado pode ser melhor se tiver autocontabilidade junto com a equipe. Com certeza a gente pode ajudar. E todo profissional faz a diferença nos mínimos detalhes. Então, numa abertura da empresa, numa recomendação, qual o melhor formato jurídico, né, as cláusulas, tudo isso contribui muito. E para a gente mostrar para o nosso público, né, e para entender o que há por vir nesse episódio, que, por favor, não mude de canal, vamos assim dizer, e seguir, vamos apresentar aqui como que vai ser a composição do nosso podcast. Então, ele vai ser composto de 5 quadros, né, 5 blocos, e o primeiro bloco nós vamos falar sobre conceitos e erros comuns, o segundo sobre blindagem ou proteção antes de possíveis crises, o terceiro bloco vamos falar sobre hold e o processo sucessório, o quarto bloco vamos falar sobre riscos fiscais e códigos de atividade, e o quinto bloco vamos falar sobre a questão de quadro societário e as relações familiares, né? Então, assim está a nossa composição e, vamos dizer assim, esse podcast é parada obrigatória para todo empreendedor ou para quem está querendo empreender, porque atinge todas as empresas, né? Como a gente disse, né? Nosso título é da prevenção à sucessão. Então, vai de todo o período da empresa. Então, vamos lá. A nossa primeira pergunta seria, doutor, amigo, parceiro... Pronto. Quais erros surgem quando misturamos o CPF com o CNPJ dentro do aspecto jurídico? Tiago, a confusão patrimonial, usando já o termo técnico, peço até licença para usar um termo técnico, porque afinal de contas,
o advogado ele precisa dialogar com o empresário na sua rotina, né? Superando os termos técnicos, mas ele não pode também esquecer que existem obrigações legais, algumas formalidades, alguns termos que são basilares. Então, a própria legislação, ela traz a confusão patrimonial como hipótese de desconsideração da personalidade jurídica. O que seria dizer isso? Misturar o patrimônio da pessoa jurídica com a física. E aí, Tiago, eu vou te pedir licença para fazer uma breve digressão histórica. A sociedade, né, a pessoa jurídica, que nada mais é do que uma ficção, nós temos uma pessoa natural que nasce naturalmente, então tem vida, e a pessoa jurídica que ela é uma criação, ela é uma ficção, ela não é uma pessoa propriamente dita. Essa pessoa, ela nasce justamente com a finalidade de organização patrimonial. Essa é a finalidade da existência de uma pessoa jurídica. E, sobretudo, de responsabilidade limitada. Quando eu confundo o patrimônio, as despesas, a própria vida da pessoa jurídica com a pessoa física, basicamente o que eu vou estar fazendo é tirando a responsabilidade limitada, ou seja, a própria finalidade da pessoa jurídica. Nós vamos ter uma confusão de quem é quem. Logo, um eventual passivo da pessoa jurídica poderia atingir, né, a pessoa física dos seus sócios ou, inclusive, administradores. É o típico caso do empresário, do sócio acionista ou do sócio administrador que paga a feira com o cartão da empresa, paga a escola com o Pix da pessoa jurídica. Nitidamente, é um clássico caso onde você enxerga essa confusão. Pessoa jurídica não tem filho. Pessoa jurídica, salvo-se para as atividades corporativas, ela não tem feira para casa, né? Então, isso traz o grande risco de passarmos a pessoa jurídica diante do eventual passivo e atingir o patrimônio dos sócios ou administradores. Entendido. Então, assim, ter uma sociedade limitada garante a proteção ao sócio depende da conduta com esse CNPJ. Perfeito. Se eu mostrar a separação, né, entre a pessoa jurídica e a pessoa física e respeitar, né, as responsabilidades de cada, sim, você vai conseguir ter essa proteção da sociedade limitada. Mas caso não, isso, né, evidentemente vai atingir o patrimônio pessoal. Na contabilidade tem um princípio muito importante, que é o princípio da entidade, né? E o princípio da entidade mostra realmente essa separação do movimento financeiro da pessoa física com a pessoa jurídica. E muitas pesquisas, né, do Sebrae e outras pesquisas tantas, mostram que uma das principais causas de mortalidade das empresas é o não respeito ao princípio da entidade, né? E que é super importante, não só no aspecto financeiro, também quanto nesse aspecto jurídico, né? E aí a confusão, né? A confusão patrimonial aí tá misturando as entidades, né? Exatamente. Então, fica aí, né, já essa primeira dica para nosso pessoal aí que respeite esse limite, né? Tem algumas empresas no passado que abria muito CNPJ como empresário individual, né? E aí o empresário individual, ele já nasce juridicamente, vamos assim dizer, com essa mistura PJ e PF. Quando chega algum cliente com empresário individual, a primeira tarefa já é falar: precisamos providenciar uma alteração contratual com urgência. A recomendação é a mesma, né? E por que muitos, às vezes, não levam essa recomendação a tão sério assim? Quando a gente fala dos instrumentos constitutivos, né, estatutários de uma pessoa jurídica, naturalmente ali nós temos, digamos, a regra do jogo daquela empresa. Respeitado, obviamente, as obrigações, as limitações e imposições legais, no estatuto, né, no contrato social, que os sócios vão estabelecer as regras entre si. Então, esse cuidado de deixar muito claro obrigações, deixar muito claro os direitos, é primordial para que dentro da proteção a gente se proteja, inclusive, por exemplo, de um abuso de poder de um sócio ou de um administrador. Porque em havendo um ato de abuso de poder por um sócio, a gente pode se falar também de alcançar o patrimônio dos sócios. Mas aí, quando a gente demonstra que aquele abuso foi de apenas um sócio, a gente tem uma proteção a mais, né? E aí, mais uma vez, voltando àqueles pilares iniciais de planejamento e gestão. E aqui é o pilar da gestão. Isso a gente já está falando de gerenciar riscos, né? Isso é primordial para a gente falar de proteção patrimonial. Exato. Então, nós comentamos aqui sobre pontos muito importantes para garantir, vamos dizer assim, a saúde, né, e a sustentabilidade da empresa.
né, no aspecto das operações, da fluidez. Mas também, sempre as pessoas, os empresários, né, muitas pessoas agem, têm a ação, né, através do incômodo. Quando incomoda, tem ação. Então, um dos principais incômodos são o quê? É o incômodo no bolso, o incômodo financeiro. E aí surge a pergunta, né? Quais impactos financeiros, vamos assim dizer, pela não observância do que nós estamos conversando aqui? Tiago, eu voltaria primeiro no seu dado inicial, né? Que é justamente a infeliz taxa de mortalidade das empresas que a gente enfrenta hoje no Brasil. Ou seja, é um impacto financeiro que leva à própria insolvência da empresa. Não teria, então, impacto maior que não a morte, né? Seria, no caso, a pessoa natural e, no caso, a pessoa física e a falência e encerramento da atividade. Então, o primeiro impacto é esse. E existe um outro impacto que, inclusive, nos momentos que nós já debatemos sobre alguma atividade empresarial, o que eu observo é muito esse cuidado com o fluxo de caixa. Uma grande taxa de mortalidade é o fluxo de caixa, né? A ausência de um positivo fluxo de caixa por falta de gestão e planejamento. E este fluxo de caixa ele pode ser comprometido no momento, por exemplo, de um débito não previsto, seja trabalhista, fiscal, ambiental, de qualquer natureza, consumerista, e esse débito pode pegar a empresa no momento ruim ou no momento de descompasso de fluxo de caixa, e isso traz, se não um desafio, aquela possível insolvência. Mas assim, só o desafio de um fluxo de caixa já é tremendo, porque caso precise ao mercado, por exemplo, em caráter de urgência para tomar um recurso de terceiros, em caráter de urgência, normalmente o recurso é mais caro. E aí, é uma bola de neve, né? Esse fluxo de caixa se compromete agora, eu tomo um dinheiro de terceiro para pagamento futuro, mas com a taxa elevada, eu já comprometo também minha margem de lucro. Sim. Se eu comprometo minha taxa de lucro, consequentemente, eu também fico menos competitivo no mercado. Então, esse planejamento, essa gestão são primordiais para essa proteção patrimonial e de mercado como um todo. E acredito que a palavra de ordem é as pessoas entenderem que a gente tem que ter o ato de constituir o CNPJ, ter esses cuidados, o ato de ter a proteção, mas a proteção e o ato da proteção, ela não é estática, né? A proteção Perfeito. é dinâmica. Você inicia o ato da proteção, mas o monitoramento para manter a proteção. Perfeitamente. Isso que é importante. Tiago, e são diversos instrumentos, né? Por exemplo, temos um contrato social, mas tem um acordo de sócios, que ele pode ser mais profundo, mais detalhado. Isso quando a gente, né, já não é o momento ainda, mas mais adiante a gente tratando sobre o holding, se for, por exemplo, um holding familiar, regras entre a família. A regra, a família vai conversar empresarialmente, né, desta forma, tranquilo, não há problema. Então, e esse monitoramento, como você disse, ele é contínuo. Uma família, por exemplo, ou um conglomerado de sócios que se vê no momento da constituição de uma empresa ou numa determinada fase da empresa, não é o mesmo grupo 10 anos depois. As pessoas mudaram, a atividade mudou, o porte espera-se que tenha mudado a atividade, o mercado como um todo mudou. Estranho seria que a gente tivesse, né, essas regras estáticas. Nós temos que avançar nas regras e, cobertíssimo de razão, nós temos que igualmente ter esse acompanhamento contínuo, até mesmo porque nesta evolução de mercado, dos stakeholders envolvidos na atividade, se a gente não acompanha, possivelmente nós estamos deixando furos na relação que potencializam os riscos que podem ter impacto patrimonial. Exatamente. Então, com essa resposta, a gente finaliza o primeiro bloco, que seria um bloco mais conceitual, né? Que seria conceitos e erros comuns. O segundo bloco, vamos partir para a proteção patrimonial antes da crise, né? Então, antes de surgir determinados problemas e outras situações, é importante ter algumas ações. E partindo para esse segundo bloco, a pergunta, a gente já até deu alguma pincelada, mas que é importante, a pergunta seria: proteção patrimonial é remediar ou prevenir? Essa aí eu vou responder exatamente como perguntou, de uma forma binária. É com certeza prevenir. Não se fala em proteção do que já se foi, ou do que pelo menos já está exposto. A gente protege algo que, que pode ser exposto. Depois que está exposto, peço licença, mas talvez já fosse fraude. Exato. O que hoje nós estamos falando aqui são de estratégias, condutas, ferramentas, né, para proteger. Então, são, obviamente, mecanismos lícitos, mecanismos que visam proteger a atividade, a perenidade da atividade, acima de tudo, da família, do legado de uma família.
Mas quando a gente fala, vamos fazer agora uma proteção, depois que chegou, por exemplo, uma execução trabalhista, fiscal, ou qualquer que seja, ou bancária, ora, aí, na verdade, ele não está querendo proteger, né? Ele está querendo remediar. E esse remédio, não, em tese, não existe, porque ele, na verdade, está tentando fraudar, tá? Então, essa pergunta tem que ser muito objetiva. Tem que ser remediar. De resto, a gente talvez nem seja propriamente proteção, e aí o nível de segurança dessa estratégia é absurdamente reduzido. Tem que ser prevenir, né? Com certeza. Porque, infelizmente, é clichê... Eu falei remediar? Você falou remediar. Perdão. Então, peraí. Volta ao binário que eu falei. Eu tomei a pílula errada lá na Matrix. Peraí. Não, é prevenir, pelo amor de Deus. É com certeza prevenir. Pede desculpa, não. Remediar jamais. É remediar que eu quis dizer que se aproxima da fraude. Ou seja, exato. Né? É tanto que eu falei, esse remédio não existe. Né? Foi uma confusão aqui, pede desculpas. Na verdade, é com toda certeza, reitero, prevenir. É um caminho de prevenção. Tanto que eu falei no início sobre gestão e planejamento. Exato. Ambos no campo preliminar prévio, né? Jamais posterior. Eu não vou gerenciar a crise, é possível. Mas veja bem, evitar a crise é muito melhor. Com certeza. E, infelizmente, é o que eu ia dizer que é meio clichê, mas a gente vê que isso acontece com muita frequência, que as conformidades, as obrigações, o brasileiro acaba deixando para a última hora, né? Tem um prazo, ele espera chegar o prazo para tomar aquela decisão. E a gente quer, né, principalmente com o objetivo de fazer um podcast com esse tema, a gente desmistificar e desvencilhar para esse assunto, deixar para a última hora. Porque se deixar para a última hora, não vai dar para proteger, para fazer uma sucessão, para ter economia, né, evitar problemas futuros. Então... Tiago, se me permite uma interrupção rápida, é uma parte, né? É igual o seu cliente chega lá no último dia para a declaração de imposto de renda e quer que você faça milagre, né? Para organizar a coisa certa, tem que ser com antecedência, né? Tem que ser prevenção. Chega no último dia, te entrega um calhamaço de papel com mais outros 1.500 clientes chegando ao mesmo tempo. Não tem como. E quer que faça algo, né, que entregue um resultado acima da média. Eu sei que o seu resultado é sempre acima da média, mas para fins de proteção e gestão, tem que ter antecedência, tem que ter planejamento. Tem que ter planejamento. E uma outra pergunta muito importante, é uma pergunta que a gente escuta muito com recorrência, acredito que você também. Separação total de bens no casamento. Protege? Vou refazer a pergunta para ser mais assertivo. A separação total no casamento traz proteção ao patrimônio? Maravilha. Acabou que nós falamos muito de proteção da atividade da empresa e existem vários tipos de proteção, né, patrimonial. Às vezes é uma família que quer preservar um legado, tem uma estrutura familiar específica que por algum motivo quer organizar de uma determinada forma. Nesses casos, por exemplo, de separação total de bens, o que a gente tem normalmente são dois caminhos. Ou um casal que se conheceu, ainda pode estar inseguro ou não, e o que vai acontecer. Na verdade, eu falei dois, são três. Um segundo, que é facilitar atos de gestão. Às vezes não faz sentido no dinamismo da vida para todo ato ter que contar com a assinatura do cônjuge. Então, ambos os movimentos têm maior liberdade e flexibilidade de livre gestão do seu patrimônio. E um terceiro às vezes, quando, aí já entrando no nível ali da proteção que alguns começam a chamar de blindagem, que é quando um nubente, um dos cônjuges, não quer correr o risco que o patrimônio que o passivo do outro respingue em si. Bem, dito tudo isso, faz sentido, protege, nesse ponto de vista desse que está querendo evitar que se respingue o patrimônio do cônjuge para si, mas nós temos que lembrar que a máxima dentro do direito seria dizer assim, em curtas linhas, o que se meia não se herda, e o que não se meia, se herda. É dizer, portanto, que se era comunhão total de bens, 50 para cada um, ok, cada um tem o seu, e o que é o seu, diante de um falecimento, vai dividir só pelos demais herdeiros. Quando está na separação total de bens, tudo que é daquele nubente falecido, o outro, o viúvo ou viúva, será herdeiro também. Então, protege o seu ponto de vista em vida,
seja para qualquer uma das 3 hipóteses que eu falei, de gestão, de evitar uma comunicação de passivo ou de ativo. Por outro lado, diante de um caso de falecimento, mistura tudo. Ou talvez até mais do que se esperava. Então, assim, é uma possibilidade, mas existem várias possibilidades junto a esse momento do matrimônio, como, por exemplo, fazer um pacto antinupcial bem feito, né? Porque é uma exigência do regime de separação total, o pacto antinupcial, mas muitas vezes chega no cartório, coloca 5 cláusulas básicas e assinam para cumprir a forma. Peraí, existe uma finalidade de um pacto antinupcial. Então, fazer isso bem feito para aí sim melhorar ainda mais as possibilidades, as chances de maior segurança, né? Maior proteção patrimonial, caso seja a finalidade da utilização desse regime de bens. Entendido. Então, em vida, protege, né? E ter essa palavra protege depende da relação, né? Que falando protege, né? Na verdade, se o objetivo é deixar esse bem afastado de uma determinada situação, né? Defeito. Então, ele traz esse efeito em vida, mas no caso da morte se mistura, né? Então há necessidade de outros dispositivos, né? Como no caso o pacto. Já vou fazer um comentário rápido. Esse aqui é para aquele corte, não corte para apresentar, é um corte para tirar. Tem gente que separa quando é para esse fim aí que eu já chamo o tal do remediar da blindagem. Tem gente que separa. Na verdade, está casado no meio do caminho, fala assim, não, nenhum regime resolve. De você continua morando junto, mas separa. Aí já é aquele... Né, eu tive um professor de planejamento tributário, o Márcio Medina, e ele falava assim, planejamento tributário é tipo 50 tons de cinza. Tem uns que fazem um cinza mais clarinho, tem uns que fazem um cinza mais escuro. Aí depende do tamanho do risco que você quer correr. Então, assim, esse aí já é um planejamento um pouco mais, né? É um cinza mais encorpado. Ou seja, se o regime em tese funciona, tem gente que, inclusive, separa no meio do matrimônio para afastar esse passivo. Como é que se diz? É o perfil, né? Se é arrojado, moderado ou esse aí conservador. É um arrojado Pro Plus Master. Mais ou menos por aí. Então, vamos lá para mais uma pergunta importante. Nesse bloco de proteção patrimonial antes da crise, é muito importante a questão do seguro, né? O seguro empresarial tem os seguros tradicionais, né? As apólices tradicionais de seguro de vida, mas existe seguros que incorpora ao contrato social, que garante em uma situação da morte de algum sócio, né? O falecimento de algum sócio, garante um recurso para a empresa que pode, por exemplo, acertar, né, quitar ali a participação daquele sócio e pode ser que os herdeiros não tenham aptidão ou ficou definido que os mesmos não iam participar da gestão da empresa e diante de um falecimento com a apólice seguro amarrada no contrato, pode dar uma fluidez nesse processo, né? E aí explicam melhor para a gente nesse sentido. O seguro pode fazer parte desse plano? Quais as situações mais interessantes de uma forma objetiva? Como a gente estava falando das ideias de proteção, né? E o que se busca na perenidade da empresa é que a atividade não seja surpreendida por algum evento fortuito ou inesperado que possa causar impacto na fluidez, né, no dinamismo da atividade. Muitas das vezes, seja com conduta de um sócio, o próprio falecimento de um sócio pode trazer para a sociedade ou para a atividade empresarial algum incômodo, algum desgaste, algum ruído que interfira negativamente na atividade. Então, é possível nessas hipóteses que exista, por exemplo, ou uma expulsão de um sócio por um ato contrário ao interesse social. Pode haver um falecimento, mas cujos herdeiros não estão ainda imbuídos do mesmo sentimento da sociedade. Às vezes eram ali, vamos dizer, 3 sócios que tinham uma grande relação de amizade, mas os 2 sócios supérstices, eles não tinham esse vínculo tão próximo com os filhos do falecido. Que talvez entrarem, por exemplo, 5 novos sócios, sem qualquer vínculo com a atividade empresarial, pode começar a conturbar a rotina, a tomada de decisões. Então, para esses eventos, existem seguros corporativos, né, societários, onde, existindo um sinistro, existindo um evento, né, que desperta esse gatilho, aí pode-se acionar o seguro para que se compre, né, se adquira aquela participação societária, de maneira que mantenha-se essa união, essa agilidade da gestão e afaste-se, portanto, aquele fortuito que imagina-se, não necessariamente, né, mas imagina-se que possa trazer um ruído.
Então, existem uma gama imensa de possibilidades que possam ser inseridas no contrato social ou no acordo de sócios para hipóteses que vão despertar o gatilho lá do seguro. E ele tem a vantagem porque não é apenas o seguro. Os sócios poderiam estar com dinheiro, estar com caixa e adquirir. E pagar essa participação, porque o contrato já permite. Certo. Esse seguro ele é justamente para ir na proteção, evitar que, ante a ausência de caixa dos sócios, ou da própria sociedade, poderia ter cotas em tesouraria, né? Que esses outros sócios não consigam pagar naquele momento. E não conseguindo pagar, a depender da redação do contrato social e do acordo de sócios, pode ser que aí esses herdeiros entrem na sociedade e, consequentemente, possam, né, trazer aquele risco indevido, né, que se imagina pode acontecer. E não é apenas também falecimento, por exemplo, na hipótese de venda de participação. Né, a depender da conformação social, por exemplo, se for uma sociedade de capital propriamente dita, impedir a entrada de um terceiro é muito difícil. E se você não tiver caixa, você não conseguir comprar, pode ser que um terceiro entre. Isso pode interferir. E logo, se interferir na sua atividade empresarial, o patrimônio inteiro está exposto. Porque, né, o caixa, a geração de riqueza está exposto. Então, para a proteção, essa é uma forma de, não havendo caixa, você poder acionar um seguro que vai te dar o custeio para comprar aquela participação e evitar um terceiro trazendo uma exposição que naquele momento é indesejada. Muito bom. Explica um pouco, de forma objetiva, sobre a questão das cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade, que são cláusulas super importantes. Sobretudo em doação, né? Quando a gente está falando de proteção patrimonial e a gente, como tema do assunto do podcast, inclusive sucessão, quando você vai doar um patrimônio, e, por exemplo, vai doar um imóvel, não necessariamente você quer que aquele imóvel seja comunicável com terceiros, por exemplo, com o cônjuge do donatário, do seu filho, quem quer que seja. Então aí você coloca algumas cláusulas desse sentido. Então, por exemplo, você vai colocar uma cláusula de incomunicabilidade quando você não quer que ele seja comunicável com o cônjuge, ou seja, se o regime lá é comunhão universal, mas tem uma cláusula de incomunicabilidade, ele não vai se tornar sócio daquele imóvel, né, pelo matrimônio. Inaliabilidade, às vezes, é quando você quer dar mais garantia. Por exemplo, você vai doar para o seu filho, mas não quer que ele venda. Ele é a moradia que você quer que ele fique o resto da vida, ou a atividade empresarial, o que quer que seja. Aí você vai proibir ele de vender. Então veja que a gente está protegendo o patrimônio, mas já está protegendo agora uma proteção patrimonial para terceiros. Seja um filho, né? E a gente já começa a ampliar a proteção patrimonial e já caminhando para a sucessão, porque você vai proibir de alienar justamente porque você quer proteger o terceiro. E o legado, tudo mais. E aí a incomunicabilidade, inalienabilidade, incomunicabilidade e impenhorabilidade. Isso já é para impedir que terceiros penhorem esse imóvel porque ele está gravado com essa cláusula de impenhorabilidade. Né? Mais uma vez proteger, mas agora quanto passivo do donatário. Excelente. Então, com essa última resposta, a gente parte agora para o bloco 3, que seria para a gente falar sobre holding e planejamento sucessório. Né? E nesse bloco agora, a gente inicia a primeira pergunta, de uma forma simples, o que seria holding? Né? E o que seria holding patrimonial e holding sucessória? Perfeito. Eu vou responder essa pergunta, mas você sabe melhor do que eu. Mas, né? A verdade é que tem sabe, que ter a porque fluidez. a verdade é que é o seguinte, gente, se tem uma coisa que Thiago Brito e a Alta Contabilidade sabe fazer muito bem feito, é proteger o patrimônio dos seus clientes. Isso eu garanto. Então, com toda a sua gentileza, ele pergunta, mas é certo que ele tem um domínio muito melhor do que a gente dos conceitos e finalidades, mas atendendo, né, Thiago, te respondendo, a holding, na verdade, em seu nascimento nos Estados Unidos, era uma pessoa jurídica que detinha participações de outras, né? Holding, no termo inglês de reter, né? Então, holding, segurando outras participações societárias. Então, essa era a finalidade primordial. Ela vem se adaptando ao longo do tempo, e hoje temos diversas finalidades, então, hoje a gente usa muito no Brasil. Então, a holding patrimonial, para ter uma gestão patrimonial, né? E seria, por exemplo, essa hipótese primária lá de gestão de outros ativos, no caso de participações societárias, e hoje a holding mistas, né, que, por exemplo, tem também outros patrimônios e tem sua própria atividade, não apenas gerenciamento das atividades suas controladas.
E nós temos a rede para a sucessão, que é uma forma de organizar um patrimônio familiar para sua sucessão. Então, Tiago Brito, com seu vultoso patrimônio, mas assim, desculpa ter contado, né? Bacana, era segredo hein? de advogado, Bacana, né? hein? Desculpa. Vultoso, gostei desse termo. Desculpa, isso aqui era segredo de Tomar advogado. posse. E aí, ele quer já começar a organizar a sua vida. Porque o dia de amanhã ninguém sabe. Então ele já começa a organizar para que ele facilite a sucessão. Igualmente gera também economia tributária, porque afinal de contas, a forma de avaliação de um ativo imobiliário e de uma PJ que tem atividade e ativo é diferente. Isso tende a trazer uma eficiência fiscal, uma economia. Mas, acima de tudo, você consegue organizar o patrimônio e também as regras, como a gente estava falando no início, né? Regras de convívio, de deliberação, quem pode ter um voto melhor, ou assim, maior, com maior peso ou não, ou quem pode votar ou não, né? A definir, por exemplo, da categoria das ações ou cotas. Então, são conceitos distintos, mas que têm um resultado maravilhoso no dia a dia dessas empresas. Exato. E é super importante essa questão que nós estamos falando. Sucessão. Entramos nesse termo sucessão. Mas o processo de sucessão, a gente não pode colocar ele como um processo final. A gente tem que entender que o processo, igual a gente falou, tem um ponto que ele inicia, mas que você vai organizando esse patrimônio ao longo, né? Então, a pessoa pode abrir empresa, pode ser que ele ainda não seja casado, pode ser que ele não tenha filhos, mas que ele tem essa expectativa de constituir uma família e desenvolver um patrimônio. Então, nesse processo, é recomendado que ele entenda as regras, que ele já pense, quando eu começar a construir patrimônio, eu preciso ter um CNPJ, de preferência eu já separe o patrimônio que é da empresa, vinculado à empresa, os imóveis que são da pessoa física, fique na holding patrimonial e que esse desenvolvimento seja de uma forma com lastro, gradativa e que seja sustentável, né? E dessa forma vai se desenvolvendo. Concorda? Concordo perfeitamente. Né? Como eu estava dizendo, o vultoso patrimônio do Tiago, o Tiago Brito de hoje não é o Tiago Brito daqui a 5, daqui a 10 anos. Espera-se que ele esteja numa crescente. O Tiago Brito se dedica para estar numa crescente e isso vai mudando ao tempo. Às vezes tem X filhos, às vezes tem mais. No meio do caminho tem genros, noras, netos. E ele vai mudando a sua cabeça, a sua deliberação sobre como ele quer essa sucessão. Então, é o que se espera. E aí, nessa evolução, eu pediria, né, que os nossos ouvintes aqui, os interlocutores, entendessem, acima de tudo, a importância disso ser bem feito. Porque fazer de maneira contínua e atualizar, e sendo atualizada de forma contínua, é primordial. Por quê? Quando se faz de uma forma, vamos dizer, arcaica, sem muito esmero, sem muito cuidado nas atividades, a gente, na verdade, ao invés de aumentar a segurança, faz expor ainda mais. Ou por estar mal feito, ou por uma desatenção, ou por não ter os cuidados. Eu sei, reitero aqui que eu tenho conhecimento do cuidado que você tem, né, na construção das holdings ou patrimoniais ou sucessórias, né? Mas eu vi um caso há um tempo onde criou-se uma holding patrimonial que anteriormente pertencia a uma atividade empresarial, então optou-se por dividir atividade e ativo mobilizado em outra PJ. Isso aconteceu depois de muitos anos. Essa empresa veio a falir e não tinha qualquer tipo de fraude. Te garanto, vi os números, vi os papéis, vi os documentos contábeis. Não foi com finalidade de fraude, foi exatamente organização patrimonial. Depois de falar da atividade empresarial, quando nós fomos consultados e fomos olhar esses números, esses documentos, percebemos que ao longo de vários anos, o imóvel ficou sendo declarado nas duas PJs, sendo que ele estava na outra, inclusive em cartório registrado na nova PJ. E com um furo quando a gente fala em construção de holdings, estruturações patrimoniais, que esta PJ aqui nunca teve um documento com a patrimonial, seja uma permuta, seja um mútuo, seja um aluguel, ao longo dos anos, e estava ocupando esse imóvel. Continuou ocupando esse imóvel. Em tese, ele tinha, por exemplo, tá pagando aluguel, né, ou com empréstimo, o que para a Receita poderia ser até visto como uma doação. Porque se, afinal de contas, você está usando o imóvel e não está pagando, você está recebendo uma doação mensal. Então, fez só aumentar o risco. Né? Então, nesse caso, nós falamos, acho que aqui está...
o que vocês buscaram, né? Vocês estavam indo, talvez, vamos dizer, para Belo Horizonte, vocês voltaram, foi para a Vitória da Conquista, vocês foram para o sentido contrário. É verdade. A gente observa muito essa questão da holding patrimonial especificamente, que você constitui a holding patrimonial, tem, vamos dizer assim, tem a via sacra, né? Você constitui a holding patrimonial, normalmente você coloca o patriarca ou a matriarca, os pais ali, e depois você vem incorporando os bens ao patrimônio, né? Incorporando os bens ao capital social para depois incluir os filhos e fazer o processo da doação. Perfeito. Mas também tem outras situações que não é essa. A situação que você ainda não está fazendo o processo de incluir os filhos e fazer o processo de transferência das cotas, mas você simplesmente criou esse CNPJ, a holding patrimonial, para adquirir os bens, né? Você ainda não tem os filhos para fazer essa situação. Só que tem a forma correta, né? Se você abriu o CNPJ holding patrimonial, colocou lá um capital social, esse capital social ele tem que ser compatível com os bens que a holding patrimonial vai adquirir. Então, se eu faço a abertura de uma holding patrimonial com capital social, por exemplo, de 200 mil, e surge um imóvel para ser incluído nessa holding de 500 mil, ela tem que ter lastro para essa aquisição, que até então ela não tem. Então, eu tenho que aumentar o capital social dessa holding. E qual que é o lastro para aumentar o capital social dessa holding? É uma distribuição de lucro que a empresa principal do sócio fez para o sócio, pessoa física, e ele aumentou o capital. Foi um empréstimo que a holding patrimonial fez com uma instituição financeira, ou foi um contrato mútuo do sócio com a holding. Então, ela tem que ter o lastro para dar legitimidade nessa operação. E o que a gente observa muito é que as pessoas abrem os CNPJs e falam, é minha holding patrimonial, minha imobiliária. E simplesmente vai só colocando patrimônio lá, mas não se preocupa com a forma, não preocupa com o ato de transferir o recurso de fato, né? A pessoa física recebe da empresa a distribuição de lucro, a pessoa física do sócio faz a transferência financeira para a holding patrimonial para a mesma ter o laço e fazer a aquisição. É raro os casos que a gente acompanha isso. E fica aqui essa recomendação de ter esse cuidado para ter legitimidade. Seria esse um dos cuidados, vamos dizer assim, cruciais, não seria isso? Antes de responder seria isso, eu vou falar. Eu falei no início que ele sabia mais. Eu falei que ele sabia mais. Não Você viu um pedaço da aula? Isso é só um pedaço, é muito mais. Tiago, exatamente isso. E assim, embora eu tenha falado aqui em tom de brincadeira, mas é muito sério. Veja bem, o cuidado que você tem desde o primeiro momento, planejamento e gestão. Peraí, os dados têm que bater. Não adianta você declarar que comprou imóvel por 500, né, o planejamento da pessoa fala que comprou por 200 e o imóvel de 500. Aí na hora que vê, o outro comprador foi lá e declarou que recebeu 500, a receita vem. Quem estava buscando proteção está, na verdade, piorando a sua situação. Né? Então, é exatamente isso. E esse cuidado do início ao fim, e como você estava dizendo, né, antes, com esse monitoramento, esse acompanhamento contínuo, é essencial. E aí eu te digo, vender meu peixe, um advogado, é muito importante nesse processo. Mas esse acompanhamento sem um contador é impossível. Né? O advogado, ok, ele é importante na estruturação, no pensamento, na formatação, mas não tem como estruturar e se formatar sem um contador. Porque quem está monitorando os dados, quem está movimentando, vendo o caixa da empresa, movimentação patrimonial, movimentação financeira, sem sombra de dúvida a contabilidade. Né? É quem está no dia a dia real da empresa, da atividade empresarial. Exato, isso é muito importante. Nessa atividade e em várias outras, mas principalmente no tema, um bom advogado e um bom contador com experiência para fazer essa questão, né, do momento inicial do acompanhamento é fundamental. E partindo aqui também para uma outra questão importante, nesse processo de sucessão, né, ao a gente ter esses cuidados, criar uma holding patrimonial para colocar os bens, criar uma holding societária para, eventualmente, se eu tiver várias participações de empresa, que aí faz sentido eu ter essa holding societária para fazer a gestão das empresas e também pensar nesse planejamento sucessório, tem nessas duas holdings, teria uma grande economia no processo sucessório ao comparar o processo tradicional do inventário com o formal de partilha? Você poderia nos dizer, assim, em termos de economia,
Qual o percentual, algo nesse sentido, que teria de economia? É um pouco difícil falar, assim, eu falo de forma objetiva e ainda com um elemento novo da reforma tributária que ainda altera esses valores, né? Mas se a gente fala de hoje, a alíquota do ITCD era até então 5%, nós temos previsão agora com a reforma tributária de partir de 4% até 8%, né? Com alíquotas variáveis, e aí nós estamos falando só do imposto. Sendo que aí nós vamos ter custas, se for em cartório, custas elevadas, com despesas cartorárias de registro. Se for judicialmente, nós estamos falando despesas processuais, fora os consultores envolvidos, sejam advogados, sejam consultores. Então, judicialmente ou extrajudicialmente, mas eu falo pelo caminho do inventário, é sem sombra de dúvida muito mais caro. Vamos falar aí de pelo menos 20%. E eu estou falando baixo de despesa. Pelo caminho societário, digamos assim, ou por estratégias que também vão societário, como por exemplo a holding, existem, pode ter doação, pode ter vários caminhos. Essa alíquota ela vai ser bem variável, que vai depender do caminho adotado, sobretudo dependendo da conformação familiar e empresarial. A gente pode falar, por exemplo, em 5%, né? Algo razoável, porque nós estamos falando, por exemplo, do que seria um imposto elevado, que seria já o da doação, que embora seja o mesmo do causa-morte, né, que é o mesmo imposto, por outro lado, sem todas aquelas outras despesas. Sem contar que a coisa mais traumática para a família do falecido ou da falecida, talvez não seja sequer o prejuízo, seja a lamúria, o desgaste, a briga, a desunião de uma família inteira, sem contar o tempo para receber aquele patrimônio que foi deixado. Então, às vezes a gente vê inventário que durou 5 anos, 10 anos, 30 anos, parte da família passando necessidade, a outra normalmente um pouco melhor que entrar na administração, porque não houve essa gestão a tempo e modo, né? Então, sem sombra de dúvidas, nós temos uma economia financeira, mas temos uma economia de saúde mental e familiar que paga muito mais do que o dinheiro que se economiza. Então, pessoal, fica aí a dica, né, a recomendação de quanto teremos de economia no aspecto financeiro, mas também em todos os outros aspectos, né, emocional, burocrático e tudo mais, que foi muito bem colocado aí. Então, com isso, a gente fecha o terceiro bloco e entramos aí para o quarto bloco, de uma forma mais rápida, né, porque o tempo fica curto e os pontos são muito importantes, mas aí a gente entra no quarto bloco, que o assunto seria riscos fiscais versus KNAI, ou seja, também riscos fiscais versus cuidados que devemos ter com o CNPJ. E com isso, surge uma pergunta: que dor de cabeça eu teria com inclusões de KNAIs inadequados em nosso CNPJ? De uma forma assim rápida e objetiva. Eu vou falar 30 segundos, eu sei que gasta 3 minutos, porque essa pergunta é para você. Basicamente, tem gente que usa KNAI em diversos de sua atividade para ter algum benefício fiscal, ou então coloca vários KNAIs porque um dia pode usar. Na prática, isso pode ter multa da Receita, pode ter fiscalização, por exemplo, a desconfiguração da atividade e multa posterior, mas quem faz esse planejamento, eu sei que é Thiago Brito, né? Você enfrenta, quando chega algum cliente que não foi bem assessorado, você enfrenta e sabe, né, muito mais desses riscos e prejuízos que possam ser causados. Exatamente. E sobre essa questão dos KNAIs, pode trazer problemas fiscalizatórios, porque muitas fiscalizações, quase todas as fiscalizações, tanto da Receita Federal, estadual, municipal e também órgãos de classe, todos fazem fiscalização através dos KNAIs. Então, tem acesso pela Receita Federal dos KNAIs no CNPJ das empresas e, através daquilo, inicia as fiscalizações. Então, a gente tem que ter KNAIs, né, atividades compatível de fato que você exerce. Às vezes a pessoa abre o CNPJ, coloca uma porrada de KNAIs, mas são KNAIs que não desempenham. E aí acaba trazendo problemas fiscalizatórios. Problemas também com enquadramentos sindicais inadequados, né? Muitos sindicatos buscam as empresas de forma inapropriada porque consta aquele KNAI. Então o KNAI é fundamental. E agora com a reforma tributária também é super importante a questão, porque os enquadramentos e os processos tributários na reforma tributária, vão surgir as situações pelo KNAI que consta no CNPJ. Perfeito. Então fica aí a dica de faça uma revisão nas atividades para
verificar de fato se as atividades estão compatíveis. Sem contar também, fora isso, problemas com alvará sanitário, licenças ambientais e outras várias que são cobradas de forma inadequada por ter esse KNAI. Perfeitamente, Thiago. Então, foi um quarto bloco, mas um quarto bloco que está aglutinado de outras coisas que já falamos, mas já sintetiza bem. E extremamente rico. Embora tenha sido um bloco mais curto, esse trecho traz uma riqueza de informações muito grande. Se alguém assistiu de maneira rápida, que volte, porque você falou de, no mínimo, 5 riscos enormes, gigantes, pelo enquadramento indevido. Exatamente. Partindo aí para o quinto bloco e o último bloco, porque falar de proteção é muito rico de informações e muito importante. Então, por isso que a gente... nós somos apaixonados pelo que nós fazemos e quando a gente vê que isso traz contribuições, a gente fica mais empolgado ainda. E com isso, a gente aprofunda. E o tempo, né, do nosso podcast acaba sendo curto, então nós precisamos fazer outros. Mas, seguindo aí, vamos para o quinto e último bloco. E nesse último bloco, vamos falar sobre... É um bloco bem, vamos dizer assim, com muitas emoções. É um bloco que nós vamos falar sobre sócios, quadro de sócios e a relação familiar. Família e governança. Então, é um bloco bom, não é? Não, você tá doido. Gravar outro podcast. Então, vamos lá. Por que acordos de sócios salvam sociedades? Tiago, acabou que, como o assunto é um só, a gente até começou sobre esse assunto de início, mas a desgaste de sócios acaba com a empresa. Assim como desgaste entre marido e mulher acaba com o casamento, né? Então, esses sócios, quando eles são pessoas que, imbuídos de um propósito financeiro ou social de vida, naquele momento do nascimento da atividade empresarial, podem ter momentos diferentes no futuro. Isso pode culminar com o desfazimento da sociedade. Isso quando também envolve família, com maior risco, porque agora nós temos elementos externos, ou seja, familiares, vindo para a atividade empresarial, e elementos da atividade empresarial indo para dentro da família. O acordo de sócios ele seria, portanto, um regramento com múltiplas regras, conforme, obviamente, o que as partes estipularam, né? Isso não é uma imposição, porque, afinal de contas, isso não é regra feita por terceiros, é feita pelas próprias partes envolvidas. Então, seria basicamente um regramento hábil a entregar para as partes envolvidas regras de convívio, de liderança, de governança, de tomada de decisões. E sem sombra de dúvidas, se nós temos regra, a conversa ela é mais objetiva, do ponto de vista, não se ganha pelo grito, por exemplo, se a regra é pelo voto, ou se aquela matéria não pode ser votada por determinada pessoa, ou se determinada conduta indesejável, uma vez praticada, por exemplo, permite a expulsão. Então, quando você tem regra, as pessoas tendem a respeitar um pouco mais aquele relacionamento, aquela governança, né? E uma governança, ela não pode ter instabilidade. Regras, elas trazem também estabilidade. Imagina uma governança onde um dia um filho quer comprar um carro da empresa, outro dia uma filha, por exemplo, quer mudar a atividade empresarial ou mudar um KNAI de maneira isolada, obviamente, né? Se for uma decisão colegiada, maravilhoso. Ou um terceiro entende que, na verdade, é momento de mobilizar, o outro já entende que é momento de ir para expansão em lojas físicas, ou, de repente, o outro entende que é melhor ampliar o mix de produtos. Cada um pensando de uma forma, a gente não anda para lugar nenhum ou anda para trás, né? Ou anda para vários lugares e acaba não avançando. Então, acordo de sócios, então, seria um regramento para que a tomada de decisões, regras de governança, de convívio sejam inseridas e claramente a empresa prospere. E, obviamente, mais uma vez, a família como um todo, quando a gente está falando de atividade empresarial e pega nesse gancho da empresa familiar. Ótimo. E o que a gente observa diariamente na empresa nossa, quando os clientes nos procuram, é essa questão de não preocupar com o acordo de sócios, porque o processo de uma abertura de empresa envolve várias expectativas, mas você ainda não tem algo robusto, consolidado. Toda empresa inicia pequena. Então, muito das vezes, entende que não é o momento, porque ainda não sentiu que o negócio tracionou. E, às vezes, tem um sentimento que é perda de tempo, de perder aquele momento para debater de um acordo de sócio de uma sociedade que está se iniciando. Mas esse é o grande erro, na minha opinião,
Porque a gente já tem que começar de uma forma segura, com proteção, até para você entender, não, de fato eu vou dedicar e vou avançar. Porque se você não tiver esse acordo bem amarrado, que dá segurança para ambos, a pessoa que quer de fato investir, ela vai ficar com o pé atrás. Sim. Mas se ela já tiver um bom acordo, vai ser, vamos dizer assim, vamos com tudo, porque eu tenho mecanismos que protegem ambos. Perfeitamente, Thiago. Acho que até quando a gente pensa no mercado como um todo, né? Por exemplo, a venda de parte da participação societária, quando você tem regras pré-estipuladas, até para um terceiro aceitar ser sócio ou investidor, é muito mais fácil, né? Porque ele vê que ele tem regras, tem organização. Por outro lado, se, vamos dizer, todo mundo manda porque não tem uma regra específica, qualquer um novo sócio fica constrangido ou fica receoso de aportar um capital e não saber como é que é a tomada de decisão, né? Então, essa clareza ela é primordial para a sustentabilidade do negócio e, mais uma vez, falando de família, também da família. Exatamente. E dentro dessas questões, quais as cláusulas mínimas que não pode faltar em um acordo de sócios? Tanto sócios que não são familiares, quanto sócios que são familiares. Tiago, para não estender demais, como eu te falei, isso poderia ser um outro podcast. Exato. Obviamente, as obrigações das partes, né? Ou seja, quais são as obrigações dos sócios, quais são as condutas que os sócios não podem adotar. Então, ali é o básico do que espera-se do sócio e o que não se aceita de cada sócio. Regras de entrada e saída, de venda ou não. E algumas cláusulas um pouco mais profundas, como as cláusulas de tag along e drag along, que seria, por exemplo, a possibilidade do majoritário em um evento de liquidez, né, ele vendendo sua participação, obrigar o minoritário a sair e vender junto sua participação. E, por exemplo, um outro caso é a possibilidade do minoritário obrigar o comprador a comprar também sua participação, acompanhando quando ele compre, por exemplo, o controle da empresa. Cláusula de buy sell, que seria uma cláusula de venda obrigatória, né, ou compra obrigatória. Exato, onde, diante de tais condutas ou tais cenários, aquele sócio é obrigado a vender a sua participação. São cenários que dão estabilidade para a atividade empresarial, mas dão também previsibilidade para o sócio. Imagina um cenário onde você é o minoritário, um terceiro, um concorrente chega, compra o controle da empresa que você é minoritário e fala, não, eu só quero o controle. Para mim o relevante é o controle e vai comprar, por exemplo, 51%. E você que tem lá 20% fala, eu não conheço esse pessoal, não confio talvez, ou não comungo dos ideais, eu sou obrigado a ficar. E se ele não comunga, talvez vão ser reduzidas as possibilidades de crescimento, ou vão ser alteradas as formas de expansão, ou até acredita, por exemplo, numa desvalorização da empresa. Então, uma cláusula onde eu consigo obrigar o comprador, falando, tudo bem, você pode comprar o controle, mas eu posso usar a cláusula de te obrigar a pagar o mesmo tanto pela minha proporção de cotas, né, assim, obviamente proporcionalmente, e sair junto. E ao mesmo tempo, imagina o controlador. Eu controlo a empresa, mas não posso vender nunca, porque tem um grupo que só compra se for 100%. E o minoritário tem 1% falando não vendo. Então, essas cláusulas dão previsibilidade para os sócios e para a atividade empresarial. E sustentabilidade para o crescimento, né? Perfeitamente. Veio à mente aqui um ponto que não estava no script, mas que é super importante, que não podemos deixar de falar. Quando a gente fala dessa questão de acordo de sócios, questão familiar, vem muito a figura, e é importante a questão do conselho administrativo, o conselho deliberativo. Explica de uma forma rápida o que seria esse conselho e se você julga importante ter em empresas familiares um conselho e a partir de qual porte? Pergunta ampla, mas de forma objetiva. Seria muito clássico, né? Se nós temos um sócio, não tem que ter conselho. É decisão de uma cabeça só. Mas se a gente nós vamos pulverizando a participação societária, nós vamos tendo várias pessoas tendo o poder de voto e de voz na Assembleia, por exemplo. Então, o órgão soberano de qualquer sociedade, a Assembleia, então, como a Assembleia Geral vai deliberar, todo mundo vai poder falar e representar seu quinhão, né? Sua participação societária. O Conselho de Administração é para pulverizar também o poder de decisão. Porque, afinal de contas, eu falo decisão na gestão do dia a dia. Porque a Assembleia ela tem que reunir ordinariamente uma vez por ano. E aí vão ter as previsões de reuniões extraordinárias. Já, por exemplo, o sócio administrador, em tese, está lá no dia a dia da empresa. Agora, se a gente vai crescendo demais, é louvável que nós tenhamos mais de uma pessoa pensando. Seja
para representar vários grupos, aí eu estou falando de conglomerados empresariais, ou de empresas menores, inclusive familiares, que têm pensamentos diferentes, ou por idade, ou por forma de pensamento, ou por forma de expansão, e eles contratam um conselho de administração para representar ali mais de uma ideia, pulverizar a tomar decisões sem precisar que a Assembleia se reúna diariamente. Né? E esse conselho de administração vai tomar decisões de uma maneira mais heterogênea, porque nós estamos falando de mais de uma pessoa opinando e refletindo sobre aquele determinado tema, levando em considerações influências próprias e, obviamente, suas percepções de mercado. Então, o Conselho de Administração ele vem com essa riqueza de multiplicidade de informações e de pensamentos para tomar decisão. E, em regra, né, se nós temos uma absorção de maiores elementos para tomar decisão, em regra eu tomo uma decisão mais acertada, porque eu monitoro mais riscos, eu enxergo melhor esses riscos, eu enxergo melhor as oportunidades, enxergo os concorrentes do mercado. Então, o Conselho de Administração é, sem sombra de dúvida, guardado o porte devido, porque senão pode implicar, inclusive, a elevação de custos, mas guardado o devido porte, ou o momento também que a empresa precisa de ter um afastamento, talvez, para pulverizar demais tomar decisões, é, sem sombra de dúvidas, uma ferramenta, um mecanismo, um órgão na gestão muito enriquecedor para solidez, sustentabilidade e crescimento da empresa. Ótimo, excelente resposta. Partindo aqui para a nossa última pergunta, que essa é para fechar com chave... Eu sei qual é a pergunta. O melhor contador do Brasil, Thiago Brito. Essa? Não. Mas obrigado aí pela consideração. A pergunta é: como evitar que o divórcio de um sócio vire uma guerra societária? Repito, como evitar que o divórcio de um sócio se torne uma guerra societária? Existem várias possibilidades. Assim, nós até citamos algumas, como, por exemplo, dentro do acordo de sócios, dentro do contrato social, cláusulas, por exemplo, que evitam. Ou seja, eu estou entendendo aqui, pessoal, para que até ficar muito claro, o contexto onde um dos cônjuges é o sócio, e um divórcio, por exemplo, o outro sócio tem direito, está só ele figurando no contrato social, por exemplo, e o outro tem direito a metade daquelas cotas. E, por exemplo, existe uma disputa externa que vai começar a estar dentro da sociedade. Isso, obviamente, é indesejável. Então, nós temos a possibilidade de inserir, por exemplo, nos contratos societários, né, por exemplo, acordo de sócios, regras para esse momento, como nós citamos o seguro, nós citamos um evento de liquidez onde a sociedade e os demais sócios possam comprar. Então, nós temos esses caminhos. Temos documentos dentro da própria holding, por exemplo. Se o sócio passa a ser a holding, não, por exemplo, um dos cônjuges, e ali eles vão ter essas regras de como aconteceria um possível divórcio. E aí, falar de planejamento para sucessão é sempre um desafio. Porque, afinal de contas, ninguém quer falar de morte, ninguém quer falar de divórcio, ninguém quer falar de falência. Eventos traumáticos não são eventos dos quais a gente gosta de debruçar. A gente gosta de falar do quê? A gente gosta de reunir os sócios para falar da vitória, do sucesso, da expansão, do neto, né? Assim, da amplitude, da felicidade daquela união. Então, são assuntos difíceis, tá? Mas que precisam, inevitavelmente, serem enfrentados. E aí, sem aprofundar, porque aí é uma discussão, inclusive, não sedimentada, que seria sociedade de capital, sociedade de pessoas, né? Limitada tipicamente à sociedade de pessoas. É importante o affecto societatis, as pessoas envolvidas na sociedade, né? Aqueles sócios são sócios originários, por exemplo, e eles querem estar apenas entre si. Agora, a sociedade de capital aí já é um outro debate, porque na sociedade de capital não importa quem é o CPF, importa é o dinheiro que está lá e quem representa aquele recurso. Exatamente. Então, pessoal, com essa última resposta, a gente chega ao fim dos nossos debates, né? Mas antes, eu selecionei aqui 3 principais pontos, né, que fica aí de tarefa para nós, né, empreendedores, né, ouvintes, e aproveito e agradeço, né, ter acompanhado o podcast até esse momento, mas vou falar agora aqui 3 passos, né, 3 tarefas importantes para que a gente possa fazer, que seria segregar os bens pessoais dos bens patrimoniais. Esses bens pessoais devem estar integrando uma holding patrimonial e os bens da empresa, vinculada à empresa, então fazer essa separação que é super importante. Outra questão é revisar o contrato, verificar cláusulas mínimas que deveriam constar, verificar se precisa ser incluído um acordo societário, revisar a questão dos quinais e, por fim, analisar e procurar bons profissionais, né, advogados, contadores, para que façam um planejamento sucessório, um planejamento tributário de forma adequada, para que a gente possa seguir, né,
e cumprir com o objetivo da empresa. Que o objetivo da empresa, pelo princípio que nós temos na contabilidade, que é o princípio da continuidade, né? Ela é para todo sempre, né? Perfeito. E que a partir dos 40 anos a empresa tende a ser perpétua. Então que a gente consiga que todas as empresas tenham essa fluidez, mas para isso tem que ter esses cuidados que nós colocamos. Então, aproveito para te agradecer, amigo, parceiro, cliente, por contribuir com valiosas informações e peço para você fazer as últimas considerações e agradecimentos. Tiago, primeiramente, mais uma vez, obrigado a você, a toda a Autos Contabilidade, e esse agradecimento inicialmente aqui pelo convite de hoje, né, e por todo o escritório, obviamente, não apenas por mim. É louvável poder ter parceiros, amigos, pessoas que qualquer prosa, qualquer bate-papo são agradecedoras, né? Então, esse podcast aqui, na verdade, ele é nada menos do que um bate-papo, uma ligação de 10 minutos que a gente costuma fazer quando necessário. Exatamente. E isso é enriquecedor. Então, primeiramente, muito obrigado, né, por hoje e por essa parceria onde a gente consegue poder te ligar e ouvir 10 minutos ali de um bom conselho, de um bom encaminhamento, de uma boa sugestão, que além de nos dar um aconselhamento enquanto advogados, também nos permite levar esse aconselhamento para os clientes. E para concluir, para os ouvintes, eu tenho também um aconselhamento. Exatamente. Conquiste este direito de poder ligar para Tiago Brito e ter 10 minutos com ele no telefone. Esses 10 minutos, não todo dia, por favor, né? Porque afinal de contas não dá, mas de repente uma vez por mês, dependendo, né, do porte da empresa, uma vez por semana, esses 10 minutos são primorosos. Porque são esses 10 minutos dialogando com um consultor que entende as dores de uma empresa, entende os riscos da atividade empresarial e é dedicado com a perenidade da empresa, que vão levar sua empresa ao sucesso ainda maior. Obviamente, ninguém para amar mais a sua atividade que os sócios. Exatamente. Mas é importante aquele que olha de fora, aquele que percebe o que a gente não está vendo quando a gente está muito dentro da atividade, né? Então, assim, conquiste esse direito de ligar 10 minutos para o Tiago, certamente isso vai contribuir para o incremento de sua empresa, seja ali um bate-papo, um olhar, né? Eu sei que você tem um costume até de visitar as empresas para tentar enxergar o que está acontecendo. Entendeu? Então, esse é o meu conselho para vocês. Doutor, muito obrigado, e também a recíproca totalmente verdadeira. Também vários conselhos, várias recomendações, e essa parceria com certeza faz todos crescerem. E mais uma vez, obrigado por ter aceitado esse convite. É uma convocação. Exatamente. E, conforme você disse, o tempo foi curto para tanto assunto importante para todo o nosso público. Então, fica aí já um convite, né, formalizado para próximos. Obrigado de coração. Deus abençoe. Obrigado, Tiagão. Valeu.